Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos debater sobre as tecnologias sociais. Exatamente, vamos entender, vamos discutir um pouco sobre a função social da tecnologia. Nós sabemos que esses instrumentos, essas tecnologias, elas também têm a finalidade de promover transformação social, de dar condições para que pessoas consigam aí melhorar o seu contexto, a sua realidade social e assim promover o melhoramento de alguns indicadores. Quando a gente fala em tecnologias na educação, não podemos jamais esquecer desse contexto social, tendo em vista que a educação ela também tem essa finalidade de dar condições de uma melhor estrutura social para as pessoas, para que haja mudanças no contexto social ali dos nossos alunos, da nossa comunidade. E quando a gente fala em tecnologia, nós sabemos que a boa aplicabilidade dessa tecnologia também pode ser um fator de grande contribuição para que haja essa mudança. E o professor que hoje almeja falar, que almeja utilizar essas tecnologias dentro do processo de ensino-aprendizagem, ele tem que ter a clara noção de que isso também implica no conhecimento do contexto social do aluno, da comunidade, tendo em vista que essa tecnologia ela pode ser um fator tanto de inclusão quanto de exclusão. Torna-se um fator de inclusão quando de fato, através dessa mediação tecnológica, eu consigo atingir mais pessoas, consigo chegar a mais pessoas. E torna excludente quando eu estou utilizando uma determinada tecnologia, porém uma parcela daquele meu grupo de trabalho não tem acesso a essa tecnologia, a esse objeto de mediação tecnológica. Então é um debate muito complexo e que merece a atenção não somente dos professores, mas do próprio de toda a estrutura escolar e até mesmo dos governantes, que é quem pode, ao se falar de escola pública, quem pode estar direcionando mais recursos para essas escolas, dando condições para que essas escolas realmente sejam mais inclusivas. Pessoal, é interessante sempre destacar que o debate sobre as tecnologias na educação ele não é algo atual, pelo contrário. Esse diálogo ele já vem sendo construído há bastante tempo, né, até mesmo porque a educação está em constante evolução, assim como as ciências, assim como o conhecimento que é orientado dentro das escolas. Mas nos últimos anos, esse debate ele ganhou maior evidência, principalmente pela a grande atenção de que as tecnologias, principalmente as tecnologias da informação e da comunicação, acabaram tendo tanto da comunidade escolar quanto da comunidade em geral. Então é interessante sabermos que isso já vem sendo construído há muito tempo e somente agora a gente vê com maior evidência devido à popularização de modalidades como a educação à distância, no ensino híbrido, que acabou deixando toda essa importância desse aparato tecnológico no contexto educacional, deixando mais em evidência. A educação à distância, a gente sabe que é uma modalidade de ensino muito boa, que acabou de fato trazendo um grande impacto positivo para a sociedade, tendo em vista que conseguiu formar muita gente, conseguiu disponibilizar bons profissionais em várias áreas que antes as pessoas não tinham acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, até mesmo a educação básica. E o ensino híbrido, não sei se todos vocês já tiveram contato, é uma modalidade de ensino onde o aluno ele cumpre parte da carga horária presencialmente, ali com a mediação do professor, com a orientação do professor, e parte da carga horária realizada através da modalidade à distância. Então aí ele utiliza de inúmeras ferramentas com a orientação do professor para estar fazendo essa atividade. Então nesse segundo momento, aluno e professor estão separados geograficamente. É interessante também a gente ter sempre a noção
de que o aparato tecnológico, essas tecnologias, elas não são a solução para todos os problemas que existem na escola. Então, de fato, eles podem sim promover melhores resultados, mas eles não são a resposta pronta, a solução mágica que precisava para resolver alguns problemas, como indisciplina, como evasão, como outros problemas que existem no contexto escolar. Então, isso daí requer realmente não só recursos financeiros, recursos que de certa forma aparelhem bem essas escolas, mas é preciso uma política realmente voltada para o desenvolvimento da escola, para o desenvolvimento integral da escola, para de fato haver uma evolução no contexto geral. Mas o que é inegável é que essas tecnologias, sim, quando bem aplicadas, elas deixam as aulas mais dinâmicas, acaba promovendo o engajamento e isso muitas vezes facilita o aprendizado dos alunos. Então, esse poder da inovação, de certa forma, ele cativa o aluno, principalmente porque hoje grande parte dos nossos alunos eles já nasceram conectados, eles já são dessa geração que tem um acesso mais facilitado a recursos como computador, tablet, smartphone e a própria internet. Outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que o novo não pode ser negado ou acolhido só porque é novo. Ele precisa realmente de um olhar mais crítico sobre que tipo de benefícios ele pode trazer para a educação, em que contexto eu vou estar utilizando. Assim como eu não posso negar o velho, um recurso que é considerado mais velho, só porque ele já não tem tanta funcionalidade como as novas tecnologias traz. Então esse conceito do novo ele é relativo. O próprio Paulo Freire, em 1983, já falava a respeito disso, tendo em vista que esse conceito do novo ele está muito relacionado com o seu tempo, com o período que ele está sendo utilizado. Então, é preciso olhar de modo crítico para essas novidades, avaliar os valores, avaliar o que há por trás dessas tecnologias e o impacto que isso vai trazer para o contexto educacional. Outra coisa que é importante também a gente sempre destacar, principalmente ao falar de tecnologias sociais, é que o acesso a essa tecnologia ele ainda está longe de ser democrático. Então, muitas pessoas de fato não têm as mesmas condições de acesso a um determinado recurso. Eu já venho falando para vocês há algumas aulas que é comum nós cometermos o erro de dizer que hoje todo mundo tem acesso à internet, que hoje todo mundo tem computador, que hoje todo mundo tem um smartphone. Isso está totalmente errado. Nós sabemos que, principalmente se tratando do nosso Brasil, ele é um país muito grande, de dimensões continentais, e que quando a gente vai fazer uma análise olhando para a parte social, nós temos sim pessoas que estão numa margem social, numa condição que não permite esse acesso a esses recursos. Então ainda existem muitas pessoas sobrevivendo praticamente da linha da pobreza ou até mesmo abaixo dessa linha, que infelizmente não têm acesso a esses recursos tecnológicos. Então é preciso ter um olhar crítico, um olhar realmente apurado para entender esses diversos contextos que existem dentro do Brasil e, consequentemente, pode existir dentro da nossa sala de aula. Inclusive, já destaquei para vocês que devemos ter cuidado ao propor algumas atividades para não correr o risco de estarmos sendo excludentes, de pedir alguma coisa, fazer um desafio onde um grupo de alunos ou até mesmo um único aluno não tenha as condições de executar aquela atividade. Então, ter um olhar social em relação à utilização dessas tecnologias é estar atento a esse tipo de detalhe. Outra coisa que ao falar de tecnologias sociais, é importante destacar que ela rompe com alguns valores. Então, a tecnologia, quando falamos em tecnologia social, ela não pode servir ao interesse de um pequeno grupo, de uma pequena parcela. Então, nós sabemos que hoje a produção, a disseminação de algumas ferramentas tecnológicas, ela está muito relacionada com a questão do lucro, da obtenção do lucro por parte da empresa que comercializa esse produto, da empresa que detém essa tecnologia, mas que de certa forma é preciso começar a romper
com essas barreiras. A partir daí é que realmente deveria entrar o Estado de maneira mais efetiva em proporcionar aparelhar as escolas para que as pessoas, para que os alunos tivessem acesso a determinados recursos, a determinadas tecnologias, pelo menos quando estivesse ali dentro da escola. O ideal é que realmente a escola pudesse suprir a necessidade que o contexto social dessa pessoa impõe para ele. Então, hoje, podemos afirmar que se falar de tecnologias na escola, tendo por base a coisa mais básica, que seria um laboratório de informática para o ensino, para a pesquisa, nós sabemos que muitas escolas não têm, e acaba que muitos alunos não têm o contato com o computador em casa, não têm o recurso em casa, e isso impõe barreiras não só para o professor para estar fazendo a utilização de estratégias educacionais que utilizem esse recurso, como para o próprio aluno, que pelo fato de estar no contexto que não permite esse acesso, ele na escola poderia estar sanando essa carência social dele. E muitas vezes ainda é muito comum nós encontrarmos escolas que não têm o laboratório de informática, ou quando tem, são máquinas insuficientes para atender a comunidade escolar, ou não tem o acesso à internet. Então é algo que realmente o poder público ainda precisa estudar, precisa lapidar algumas políticas voltadas para a estruturação desses laboratórios e, consequentemente, para a inclusão dessas pessoas no universo digital. E outra coisa que é preciso também investir é num programa de formação profissional para os professores, um programa que, de certa forma, traga um movimento de formação mesmo, de treinamento para os professores ter o conhecimento dessa tecnologia que a escola disponibiliza. Hoje, muitas vezes, existe ainda uma resistência por parte de alguns professores e não está utilizando esses recursos. Isso acontece principalmente quando o professor não sabe utilizar e quando a escola não tem um programa de instrução para esse professor, e acaba que esse recurso pode ficar subutilizado. Então, esse olhar social precisa também abranger aquele professor que está em sala de aula, mas que não tem habilidade ou conhecimento adequado para estar utilizando essas ferramentas. Então, quando eu falo de tecnologias sociais, eu estou me referindo exatamente a essas que têm o poder, que têm a condição de apresentar condições de transformação social, de melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm acesso a esse tipo de tecnologia. Não é somente deixar as pessoas informadas, não é somente deixar com que as pessoas utilizem um determinado recurso, mas é de fato educá-las para utilizar essa tecnologia como um instrumento de melhoramento do seu contexto social. Quando eu falo desse contexto, pode ser de melhoramento de renda, de qualidade de vida, de informação no geral. É preciso que as pessoas sejam orientadas, direcionadas a converter essa informação em conhecimento, que essa informação que ela obtém, não somente através das tecnologias, embora hoje grande parte desse contato com as informações, com a produção do conhecimento, seja através dessas tecnologias, é preciso que de fato essas tecnologias se convertam em conhecimento e que esse conhecimento seja aplicado ali na realidade, no contexto social, e provoque mudanças significativas, mudanças de fato impactantes para aquela pessoa, consequentemente para a família e para a comunidade em geral. É um efeito que, se realmente ele acontecer, ele pode trazer benefícios não apenas para o indivíduo, mas para o núcleo familiar e para toda a comunidade. Então, as tecnologias sociais realmente elas buscam fazer essa inclusão, embora ainda precise ser trabalhado um programa de democratização, um programa de acesso, um programa onde mais pessoas, mais brasileiros e mais pessoas ao redor do mundo, porque esse problema esses problemas, essas disparidades sociais, não são um caso exclusivo do Brasil. Então é preciso promover isso de uma forma mais democrática para de fato chegar nas pessoas que precisam ter esse acesso e que chegue para que realmente o mínimo de pessoas ou nenhuma pessoa fique de fora.
E outra coisa, quando se fala em tecnologia social, é interessante, Jesus de Costa, já em 2013, falava que a tecnologia social não usa o conceito de replicação, mas de reaplicação, considerando assim o contexto social. Então, essa tecnologia ela deve estar relacionada com o contexto social das pessoas que estão tendo acesso. Eu não tenho como replicar uma experiência que foi vantajosa numa determinada comunidade, eu não posso replicar numa comunidade, numa outra comunidade, porque é um contexto social diferente. Então eu preciso, de certa forma, reaplicar, observando os fatores ali dessa nova comunidade, desse novo público que está tendo acesso. Desta forma, a tecnologia visa atender às peculiaridades de cada realidade. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Entender, compreender essa individualidade que existe de uma comunidade para outra. Então, trabalhar no contexto social não tem como eu estar fazendo essa reaplicação, não tem como eu repetir esse contexto social em diferentes comunidades. É realmente conhecer o público, conhecer quais são as demandas e assim traçar um planejamento dentro não apenas das tecnologias no contexto educacional, mas das tecnologias dentro do contexto pessoal mesmo, dentro da rotina daquelas pessoas. Então, quando a gente fala em tecnologia social, acaba sendo mais um dos desafios que o professor tem no seu contexto. Esse desafio ele está muito ali alinhado com a questão de conhecer o contexto social do aluno, tendo em vista que os nossos alunos eles são seres únicos, eles são seres que têm a personalidade própria, valores, que têm contextos, e esses contextos acabam trazendo realmente realidades totalmente diferentes um do outro. Então é preciso estar atento a essas mensagens que não estão totalmente explícitas. Então é preciso o professor ter um olhar realmente crítico a respeito dessa turma. E isso, quando eu falo que é um desafio porque não é uma atividade fácil. Soma-se às inúmeras outras atividades que o professor faz durante o seu exercício profissional. É muito comum as pessoas pensarem que é fácil o papel do professor, que é fácil você ministrar um conteúdo, você orientar uma aula, só que na verdade o nosso papel não limita só a isso. Tem um conjunto de atividades que fazemos antes e depois dessa questão de ministrar a aula, de orientar. Quando eu falo orientar é porque o professor hoje ele está mais nessa figura de mediar o conhecimento do aluno, que hoje é preconizado para que ele seja, de fato, o protagonista do seu conhecimento. Então, é desafiador, mas não é impossível, só que isso pode chegar um momento que vai demandar alguma atividade ou até mesmo um recurso que foge totalmente do poder do professor de mudar, do poder de determinar o acesso, porque quando a gente fala em educação, é preciso ter a noção de que essa educação ela é feita por muitos sujeitos. Quando eu falo por muitos sujeitos, vem desde lá das políticas governamentais, até o núcleo gestor, o professor, o aluno, a própria família, que muitas vezes não é tão atuante no processo de ensino, e a comunidade na qual a escola está inserida, que também é responsável por esse processo de ensino-aprendizagem. E quando a gente defende a utilização dessas tecnologias, é realmente para que haja de fato o acesso ao professor, o acesso ao aluno, para que as escolas realmente sejam equipadas e assim dar condições para que professores e alunos de fato tenham esse recurso à sua disposição. Não é uma atividade que de certa forma seja fácil, porque muitas vezes pode gerar até frustração devido ao professor, ao aluno ter expectativa de conseguir desenvolver ou aplicar uma atividade, e a escola muitas vezes não ter condição para isso, não ter condição porque não recebeu um laboratório, não recebeu um recurso audiovisual, não tem uma lousa interativa, ou não tem mesmo esses jogos lúdicos que são muito utilizados também no processo de ensino-aprendizagem, mas muitas vezes faz falta para alguns professores.
Então, era esse o nosso debate hoje. Espero que vocês tenham gostado e se aprofundem mais a respeito disso. Tecnologias sociais é um assunto que está em constante debate, tanto no meio educacional como nas outras áreas, e que merece a atenção tanto das pessoas que estão na graduação como daqueles que já estão em sala de aula. Afinal de contas, o professor é um dos profissionais que nunca para de estudar. Então, se aprofundem mais sobre esse conteúdo, tanto na apostila quanto em outras fontes. Muito obrigado e até a próxima.